Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, manhã bem agitada em São Januário, protesto do torcedor em frente a São Januário por conta da venda aí, de uma possível venda do clube. Vamos falar dessa situação também, vamos falar aqui se já existe algum investidor aí a fim de comprar o Vasco. Também vamos falar dessa demora aí do Jorge Salgado para decidir a vida do Vasco para 2022. Nada está acontecendo no clube, hein? Preocupante demais, meus amigos. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve aí, dá essa moral para ajudar o nosso canal a chegar a 155 mil inscritos. Se você tá mexendo aqui pela primeira vez, é novo aqui no nosso canal, se inscreve, dá essa moral aí para ajudar demais. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver essa situação na parte do futebol. Já entramos em dezembro e nada do Vasco anunciar diretor de futebol, um treinador e principalmente reforços para 2022. Nada está definido dentro do Vasco. Essa demora preocupa muito o torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco está muito apreensivo com essa enrola da diretoria do Vasco. Parece que eles não são capazes de fechar com um profissional para trabalhar no departamento de futebol do Vasco. Isso é o que eu estou enxergando. Acho que essa diretoria do Vasco com o Jorge Salgado não passa confiança em nenhum profissional. Tanto que ninguém ainda quis aceitar esse pedido aí, ninguém veio fechar com o Vasco até nesse momento, cara. Complicado demais a nossa situação. Eu não consigo entender o que passa na cabeça desse cidadão chamado Jorge Salgado. Ele tinha que ter um mínimo de consciência de que ele não é capaz de gerir um clube de futebol e sair do Vasco, cara. Não tem como ele ser presidente do Vasco, mano. Olha o que ele está fazendo com o nosso clube. Está destruindo o Vasco e ninguém faz nada. O torcedor foi ontem protestar por conta aí do Vasco poder se tornar clube empresa. Só o Vasco tornando ou não clube empresa vai se lascar com esse presidente Jorge Salgado, meu amigo. Olha o que está acontecendo com o nosso clube. Situação caótica dentro do Vasco. Nada é definido. A gente não sabe como será o nosso time. Vai ter que contratar no mínimo 15 jogadores aí para a temporada e até agora nenhum reforço foi contratado. Um absurdo, cara. Os times já estão se preparando para a próxima temporada e o Vasco, que já está há um mês de férias, não contratou ninguém. Um absurdo gigantesco, cara. Eu acho que o torcedor que mora no Rio de Janeiro tem que ir lá protestar, arrancar a força esse Jorge Salgado dentro de São Januário para ele nunca mais pisar dentro do Vasco, porque não tem como, velho. Não tem, o torcedor fica apreensivo demais com essa situação. O torcedor já é sofrido, sofre há todos esses anos. De quebra, muitos ainda continuaram pagando sócio, pagam para ir assistir os jogos do Vasco, compram camisas de R$260 sem número, porque se você quiser pôr número, você tem que pagar R$300. É um absurdo, cara. O torcedor tem que desbancar esse dinheiro todo para um time de M que está afundado na segunda divisão, para sustentar esse bando que está lá dirigindo o Vasco hoje, cara. Ninguém faz nada. A situação é preocupante demais. Eu estou muito preocupado com o ano de 2022 do Vasco e me assusta passar 3 anos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha aí que irá acontecer com o Vasco, se você acha que o Jorge Salgado tem competência suficiente para contratar tanto um diretor, treinador para o Vasco e também jogadores, porque parece que isso ele não tem, porque até agora nada está definido no clube. Apesar dele dizer aí que o Zé Ricardo e o Ricardo Gomes já estavam quase fechados com o clube, por que não anuncia logo? Por que não termina logo isso aí, essa agonia, já que vai vir esses profissionais que o torcedor, a maioria do torcedor não quer ver eles no Vasco, né? Principalmente o Zé Ricardo, na minha opinião, não tinha nem que voltar mais treinar um time grande de futebol. Não consigo entender essa demora, cara. É lamentável, lamentável demais o que está acontecendo com o Vasco. A gente está assistindo o fim do Vasco. Essa é a grande realidade. Há muito tempo a gente já está começando a assistir o início do fim. Agora está no meio do fim e tudo indica que em breve estará no caixão o Vasco da Gama. Bom, e por falar na possibilidade do Vasco ser um clube empresa, né? Depende ainda do Conselho Geral para decidir como que vai ser essa situação, se o Vasco vai ser vendido ou não. Só que antes disso precisa ter interessados na compra do clube, né? Quanto com o jornalista Lucas Pedrosa, não existe ninguém interessado em comprar o Vasco. Não existe nenhuma proposta de venda do Vasco aí para um acionista ou algum investidor que queira realmente comprar o Vasco. Não existe proposta do Emi, do Catar e não existe proposta aí da Carol Paiva, né? Que virá para o Vasco somente para atrair mais investidores
e tentar trazer um dinheiro novo pro Vasco tentar fazer algo diferente na próxima temporada. A situação envolvendo o Emir do Catar, não houve nenhuma atualização, a gente nem sabe se realmente vai investir em dois clubes aqui no Brasil, como foi dito aí pelo ministro Guedes, né? A gente não sabe se isso irá acontecer realmente, e se irá acontecer, todo mundo diz que os favoritos seriam o Vasco e o Cruzeiro, que estão num passo de se tornarem empresas, né? O Cruzeiro já está muito perto de se tornar, se já não tiver tornado, se eu não me engano. O Vasco ainda precisa resolver essa situação aí, envolvendo o conselho, e tudo indica que a maioria dos torcedores, a grande maioria esmagadora dos torcedores, não querem que o Vasco se torne uma empresa. Quando saiu a informação, muitos queriam. Andei olhando vários comentários aí nas redes sociais, a maioria queria que o Vasco se tornasse um clube empresa, que seria a melhor solução para o Vasco. O Vasco está afundado no fundo do poço, mas tem aqueles mais conservadores que o Vasco não deve ser de uma pessoa e sim do povo. Infelizmente a nossa situação é essa, né? O Vasco não tem saída. O Jorge Salgado achou melhor que fosse a melhor opção para o Vasco se tornar um clube empresa. Eu não sei se isso vai dar certo, eu particularmente não tenho uma opinião formada quanto a isso, porque eu não tive nenhum exemplo formado aqui no Brasil, né? A gente não tem um exemplo claro de uma empresa aí dirigindo um time de futebol no seu Red Bull Bragantino, que com certeza é uma grande potência aí, não somente no futebol aqui no Brasil, e sim no futebol mundial, tanto no Leipzig, lá na Áustria, no Red Bull Salzburg e também no Red Bull New York dos Estados Unidos. Só que o clube se torna parte do Red Bull, né? A tradição some, né? Como foi aí o Bragantino, sumiu o escudo do Bragantino, sumiu as cores do Bragantino e veio os touros loucos aí do Red Bull, né? Acontecesse algo parecido com isso com o Vasco, obviamente o torcedor não queria deixar que isso acontecesse dentro do clube. Por isso que tem muitos torcedores aí desesperados se vão acabar com a tradição do Vasco, o que irá fazer, se vai mudar até mesmo o nome do Vasco. A gente só vai ter certeza disso somente quando for aprovado aí esse sistema de clube empresa. Eu acredito que o Vasco não vai colocar isso no contrato de venda, a alteração tanto do escudo e o nome principalmente do clube. Não tem como o Vasco se chamar, por exemplo, Vasco Nestlé da Gama, não tem como o Vasco se tornar Vasco BMW da Gama, não tem como isso acontecer, cara. Tem que ser Clube de Regatas Vasco da Gama a vida inteira, eternamente. Eu acho que isso tem que ser bem claro se for vender o clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo a venda do clube, a clube empresa, se você acha que isso será interessante para o Vasco ou se você é totalmente contra, assim como os torcedores que foram protestar lá na porta de São Januário contra essa decisão do Jorge Salgado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado, tamo junto. Esse é mais um desabafo, cara. É mais um desabafo do que realmente notícia. A notícia que a gente trouxe foi realmente que não existe investidor pronto para comprar o Vasco. E sim aí, eu meio que desabafando aqui, porque eu não aguento mais ver o Vasco atolado nesse fundo do poço aí na Série B do Campeonato Brasileiro, sem responsabilidade nenhuma com o clube, essas pessoas que estão gerindo hoje o Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto, é nóis.